pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Estamos na página 468, não é? Dessa terceira parte, a vida em Cristo. E no segundo artigo deste capítulo, a vocação do homem, a vida no Espírito. Esse segundo artigo do Catecismo da Igreja Católica fala justamente a nossa vocação à bem-aventurança. É o número 1716. E vamos ver as bem-aventuranças. O inciso 1 justamente fala das bem-aventuranças. Número 716 diz assim: as bem-aventuranças estão no cerne da pregação de Jesus. As bem-aventuranças estão no centro da pregação de Jesus. E que no contexto bíblico do Evangelho de Mateus, são 3 capítulos chamados o Sermão da Montanha. Né? Mas já no capítulo 5, Sermão da Montanha são os capítulos 5, 6 e 7. No capítulo 5, de 3 a 12, não é? As bem-aventuranças. Seu anúncio retoma as promessas feitas ao povo eleito desde Abraão. Vejam que conteúdo denso, extenso e riquíssimo das bem-aventuranças. Que fala, vejam, das promessas do tempo do patriarcado, não é? Na pessoa do pai da fé, que é Abraão, a sua descendência, Isaque e Jacó. E em Jacó, não é? As 12 tribos, que são os seus 12 filhos, chamada as 12 tribos de Israel. Vamos avante. Jesus as completa, ordenando-as não mais ao simples bem-estar gozoso na terra, mas ao reino dos céus. É importante olhar para as bem-aventuranças como agora, né? Como um convite ao reino dos céus. Enquanto as promessas em Abraão e sua descendência, ao povo de Deus, chamado povo de Israel, para o mundo, se realizando numa terra de Canaã, que jorra leite e mel, as promessas das bem-aventuranças não são mais para a terra, são para os céus. Atenção. Vejam. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Mateus capítulo 5, versículo de 3 a 12a. Como havia já
não é, feito a referência. O número 1717. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descreve sua caridade. Vejam, por que traçam a imagem de Cristo? Porque as 8 bem-aventuranças, são 8, viu? Bem-aventuranças, não é? Descreve, manifestam o perfil de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus está falando dele mesmo. Veja, quem é o pobre de espírito? É Jesus. Quem é o manso do Pai? É Jesus. Quem é o aflito? É Jesus. Vejam, quem tem fome e sede de justiça é Jesus. Quem é misericordioso é Jesus. Quem é puro de coração é Jesus. Quem promove a paz é Jesus. Quem foi e é ainda hoje perseguido é Jesus. Vejam, quem foi injuriado, que foi caluniado, é Jesus. Foi e é Jesus. De uma vez que nós somos seus discípulos, somos seguidores de Jesus na radicalidade, nas coisas boas e ruins. Atenção, católico, cristão católico. Deixe de covardia. Deixe, né? Vejam, da nossa fraqueza, do nosso medo. E ao mesmo tempo esperteza, só querer servir a Deus na glória, na vitória, no sucesso. Vejam, só querer estar ao lado do Cristo ressuscitado, o Cristo que padece, o Cristo flagelado, o Cristo da paixão, da crucifixão. Não. Hoje não precisa disso. Os tempos mudaram. Hoje é diferente. Não, meu irmão, minha irmã. Quem não pega a sua cruz, renuncia a si mesmo e anda atrás de mim, não é digno de mim, disse o próprio Jesus. Avante, exprime a vocação dos fiéis associados à glória de sua paixão e ressurreição, iluminam as ações e atitudes características da vida cristã, são promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações, anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos, são iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Atenção, se nos evangelhos, os 4 evangelhos, 3 sinóticos e um teológico, que é de João, vejam, falam da vida de Jesus e que ele manifestou no dado de 33 anos, em especial 3 anos da sua vida pública, e manifestou através da cura, vejam, através dos milagres, através da libertação e dos esconjuros, dos exorcismos. Nossa Senhora, a Virgem Santíssima e os santos, não é? No tempo e na história, na historiografia, não é? Eles hoje, da forma mais atualizada, são eles que revelam o perfil de Jesus Cristo. É a igreja que mostra o ícone verdadeiro de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo realmente? É a igreja que mostra isso. Avante, segundo inciso,
o desejo de felicidade que Deus colocou em todos nós. Mas de felicidade mesmo, plena, perfeita. Não é essas felicidadezinhas, não são essas felicidades amenas que o mundo, que o diabo só faz copiar, nos oferece e nos engana. Gente boa, viu? Gente séria, gente comprometida, gente que tem fome e sede de santidade está se perdendo. Vejam, o número 1718. As bem-aventuranças respondem ao desejo natural de felicidade. Quando fomos confeccionados, criados, Deus insuflou nas nossas narinas esse desejo, o hálito da vida. Esse desejo é de origem divina, portanto. Não é só humano não, viu? O desejo de felicidade é o desejo divino. Não é natural, é sobrenatural também. Deus o colocou no coração do homem a fim de atraí-lo a si, pois só Ele pode satisfazê-lo. Deus é extraordinário, né? Existe alguém mais inteligente do que Deus? Mais sábio do que Deus? Não pode existir. Ele é a própria sabedoria. Então, Ele coloca algo em nós que é sine qua non. Vejam, que é substancial, que é essencial nós, para que nós voltemos para Ele. Ah, estavas dentro de mim, beleza antiga e sempre nova, e eu não te conhecia. Essa felicidade. E o diabo, sabendo disso, ele cria similares. O diabo, sabendo disso, veja, ele copia para nos dar e para fazermos perder a legítima, a verdadeira, a plena felicidade. Todos certamente corremos e queremos viver felizes. E não existe no gênero humano pessoa que não concorde com esta proposição, mesmo antes de ser formulada por inteiro. Então, como vos hei de procurar, Senhor? Visto que procurando a vós, meu Deus, eu procuro a vida bem-aventurada, fazei que vos procure para que minha alma viva, pois meu corpo vive de minha alma e minha alma vive de vós. Vejam que diz isso Santo Agostinho nas Confissões, no livro das Confissões. Depois ele vai dizer, só Deus satisfaz. Não é? Santo Agostinho diz isso no século V. Santo Tomás de Aquino, depois de 7 séculos, diz, só Deus satisfaz. Diante, não é, deste poema de Santo Agostinho. Avante, 1719. As bem-aventuranças desvendam o objetivo da existência humana, o fim último dos atos humanos. Deus nos chama à sua própria bem-aventurança. Este chamado se dirige a cada um pessoalmente, mas também a toda a igreja, povo novo formado por aqueles que acolheram a promessa e nela vive na fé. Para todos que acolhemos a promessa de Deus e vivemos pela fé. O justo vive da fé. Se você vive da fé, essa fé transmitida pela igreja, viu? Cuidado, não é uma fé pessoal. E tem muita gente chata. Me desculpe, tem muita gente idiota. Por que idiota? Por quê? Porque se deixa manipular por tantas situações e se convencer pelo seu racionalismo limitado e que pensa que diz que tem fé
sem a Igreja Católica, não vai para a Igreja Católica, não vai para a missa, não sei o quê, e bate no peito e diz que eu tenho fé. Não, pelo amor de Deus. Não é assim não. Não, meu irmão. Você não tem fé, minha irmã. Não tem fé. Talvez você acredite em Deus, mas sua fé está muito fraquinha. Deus lhe ama na radicalidade. Entendeu? Assim como ele colocou em nós a felicidade para voltarmos para Ele, a fé é um dom. Você sabia disso? Quem está estudando o Catecismo da Igreja comigo sabe. Muito bem. A fé é um dom. E dado por Deus uma virtude, veja, teologal de Deus, para que nós voltemos para Ele, através de uma igreja, através de uma religião. Essa religião é o cristianismo, a Igreja Católica. Porque até 15 séculos não tinha separação do cristianismo e o catolicismo. Depois, pela uma desobediência, uma rebeldia, uma revolução barata, sociopolítico-econômico, foi que veio uma revolução chamada a Reforma Protestante, e que surgiu dentro do cristianismo outras igrejas. Outras igrejas. Vejam só. E a gente tem que aguentar isso, tem que aceitar como nasce o tempo todo. Só é ler a história. O tempo todo nasce ideologias. O tempo todo nasce teorias. Vejam. Teorias. Seja no mundo filosófico, seja no mundo teológico, psicológico, antropológico, no mundo da política, da economia, no mundo solto de teorias, o tempo todo. Não pode ser assim. Maria Beatriz, a grande Maria Beatriz, ontem estávamos lá, não é, à tarde. Obrigado, minha querida. Ela diz: o seu modo, professor da palavra, faz com que eu fique mais atenta à palavra de Deus. Obrigado, minha querida. Vamos avante? Vejam. Então, é nesse contexto e diante dessas circunstâncias que se deve aurir uma pessoa, de fato, que está atenta. E essa atenção é pela fé. Para crescer fé. Por isso que algumas pessoas têm fé, vejam, mais e outras menos. Na medida que ela exerce a sua fé. Né? Eu tenho fé, mas eu fico sentado no meu sofá, na minha cama, fico dentro da minha casa, ou do meu trabalho, ou dos meus negócios, dos meus sonhos, dos meus projetos, e não exerço essa fé. Ei, peraí. Talvez você tenha uma fé de fantasia, imaginária. Talvez você está no mundo, né? Sempre superlativo, numa fé total, universal, que essa fé não conseguiu descer para o seu particular. Vamos avante. O terceiro inciso, a bem-aventurança cristã. Vejam, no primeiro inciso nós vimos as bem-aventuranças. No segundo inciso nós vimos o desejo da felicidade. E vemos agora a bem-aventurança cristã, tocante à nossa fé, ao nosso particular, certo? Onde quer que estejamos geograficamente. Se no estado de Pernambuco, não é? No estado das Alagoas, da Paraíba, do Sergipe, de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, a Bahia, ou em qualquer cidade aqui de Pernambuco, seja Siriaense, seja Palmares, seja Rio Formoso ou Ribeirão. Onde quer que você esteja,
né, a fé lhe encontra lá, no seu particular, dentro do seu quadrado, do seu espaço familiar, no seu reduto. É aí que a fé lhe encontra. O número 1720, o Novo Testamento usa várias expressões para caracterizar a bem-aventurança a qual Deus chama o homem. Atenção, somos chamados à felicidade. Ser feliz é um chamado, viu? Somos chamados à felicidade, a sermos bem-aventurados. E pelo amor de Deus, não vá configurar bem-aventurança com sorte, com habilidade, com eficácia, com dinamicidade, com a criatividade, com racionalidade. Não. É um chamado. Isso é teologal. Certo? A vinda do reino de Deus, a visão de Deus, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Entrada na alegria do Senhor, entrada no repouso de Deus. Aí descansaremos e veremos e amaremos e louvaremos. Eis a essência do fim sem fim. E que outro fim mais nosso que chegarmos ao reino que não terá fim, né? E quem diz isso é de novo Santo Agostinho, na Civita Dei, ou seja, Cidade de Deus. Ele escreve 2 livros, dos inúmeros livros que ele escolheu, dos tratados, ele escreve, não é? A Cidade de Deus e a Cidade dos Homens. Quem puder ler esses 2 livros, esses 2 tomos, interessantíssimo, que ele faz, não é, um paralelismo entre a cidade dos homens e a cidade de Deus. Avante, 1721. Deus nos colocou no mundo para conhecê-lo, servi-lo e amá-lo, assim chegar ao paraíso. 3 verbos. Se praticá-los, seremos felizes. Simples assim. Quais são? Conhecer a Deus, servir a Deus e amar a Deus. Vou colocar o que está por último em primeiro. Amar a Deus, servir a Deus e conhecer a Deus. Vejam, são os 3 verbos, diz o Catecismo da Igreja Católica, que nos faz ir ao paraíso, aos céus. A bem-aventurança nos faz participar da natureza divina, diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 4. E da vida eterna. Com ela, o homem entra na glória de Cristo e no gozo da sua vida trinitária. 1722. Tal bem-aventurança ultrapassa a inteligência e as forças exclusivamente humanas. Resulta de um dom gratuito de Deus. É por isso que se diz ser sobrenatural, como também a graça que dispõe o homem a entrar no gozo divino. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Por certo, de acordo com sua grandeza e glória indizível, ninguém verá a Deus e viverá, pois o Pai é inacessível, mas devido a seu amor, sua bondade para com os homens e sua onipotência, chega até a conceder àqueles que o amam o privilégio de ver a Deus, pois o que é impossível aos homens é possível a Deus. Atenção! Isso não é apenas um clichê, não pode ser um refrão, um chavão, como se tornou, não é? O impossível a mim
Veja, o impossível a mim é possível a Deus. Não, isso é uma verdade. Deve ser uma verdade. E que eu devo acreditar e a ela me lançar. Quem diz isso foi Santo Irineu, veja, em uma das pregações desse tempo do Advento. 1723. A prometida bem-aventurança nos coloca diante de escolhas morais decisivas. Atenção! De escolhas morais decisivas. Convida-nos a purificar nosso coração de seus maus instintos e a procurar o amor de Deus acima de tudo. Ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, nem na glória humana ou no poder, nem em qualquer obra humana, por mais útil que seja, como as ciências, a técnica e as artes, nem em outra criatura qualquer, mas apenas em Deus, fonte de todo bem e de todo amor. Em Deus apenas, fonte de todo bem e de todo amor. Vejam, fora dele não existe outra fonte, né? O cardeal Neumann, ele vai dizer isso quando ele fala sobre a santidade e está para Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 23. Vamos ver um pouco a realidade do texto. A riqueza é o grande Deus atual, o dinheiro, né? O daimon. A ela presta homenagem instintiva a multidão e toda a massa dos homens, medem a felicidade pelo tamanho da fortuna e, segundo a fortuna, mede também a honradez. A honradez. E é interessante que nesses dias, nesses últimos dias, outrora, né, que se passaram, em muitas cidades, ainda no tempo do coronelismo, não é? Que os políticos, os candidatos tinham pistola na mão, não é? E se confrontava com outros, por exemplo, Palmares foi assim, não é? Foi assim, e que as pessoas, de fato, ainda hoje se deixam enganar e iludir por aqueles que dizem que tem moral, que bate mão do revólver, que vão para raidos e que em rede pública insultam, desafia, desmoraliza o outro, palanque de meretriz, né? Veja, as pessoas estão tão inseguras que votam no primeiro que mostra segurança, que demonstra segurança, absurdamente falando. Vamos avante? Tudo isso provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se segue, tudo se resolve. Belas tardes, ao pôr do sol, em que eu fico refletindo: se eu tivesse dinheiro agora, eu estaria em tal lugar, em tal paraíso. Se eu tivesse dinheiro agora, resolveria os meus problemas, pagaria todas as minhas contas, compraria isso, compraria aquilo. Meu irmão, tudo passa. A sua idade, me permita perguntar e me desculpe, a sua idade e as suas experiências frustrantes, angustiantes, não é? Desse apego com os bens, não são suficientes para lhe convencer que tudo vai passar. Você resolve um problema aqui, surgem 10 acolá. Veja, que o dinheiro, sim, resolve muitas coisas, mas não traz a felicidade plena, que é a sede e a fome da nossa alma. Só Deus. Só Deus. Ou a gente se convence disso,
e forma outra estratégica para atingir a felicidade, ou a gente vai dar murro em ponta de faca, fazer furos em água, vejam, enxugar gelo, ou seja, trabalhar em vão, se cansar, se fatigar, se desesperar, enlouquecer, desistir das coisas. Tudo isso provém da convicção de que, tendo riqueza, tudo se segue. A riqueza é, pois, um dos ídolos atuais, da mesma forma que a fama. A fama, o fato de alguém ser conhecido e fazer estardalhaço na sociedade, o que poderíamos chamar de notoriedade da imprensa, veja, nas novas mídias, chegou a ser considerado um bem em si mesma, um sumo bem, um objeto, também ela, de verdadeira veneração, chamados ídolos. E se são ídolos, e as pessoas têm, não é? Parece que também se torna importante quando abre a boca, estufa o peito, não é? E com saliva na boca, porque já aguçou as papilas salivares, diz: o meu ídolo. Se você diz isso, meu irmão e minha irmã, eu sou fã de fulano, de cicrano, de beltrano, você é um idólatra, você é um idólatra. E tem alguns abestalhados que ficam configurando essas coisas, as imagens, aos santos, a Nossa Senhora. Enquanto faz isso socialmente, levanta bandeiras, corre atrás, briga com os outros, não é? Veja, no cenário político agora, nos palanques políticos, foi o que mais nós vimos isso. Meu Deus do céu. Para quem eu estou falando? Para quem eu estou falando? E para quem nós estamos pregando o Evangelho? Para quem? Essa é a pergunta que não quer calar e uma pergunta que nos frustra ao sabermos o resultado, não é? Em respostas. Vamos avante, sem desanimar, firme, forte, fiel e feliz. 1724. O Decálogo, o Sermão da Montanha e a Catequese Apostólica nos descreve os caminhos que levam ao reino dos céus. Atenção! Quer ir para os céus? O Catecismo acaba de colocar no número 1724 os 10 mandamentos, as 8 bem-aventuranças e a pregação apostólica. Vejam, a lei, a doutrina, o magistério e a tradição, que é para nós palavra de Deus. Palavra de Deus. Neles nos engajamos passo a passo pelas ações de todos os dias, sustentados pela graça do Espírito Santo, fecundados pela palavra de Cristo, daremos aos poucos frutos na igreja para a glória de Deus. Vejam, isso nós vemos na parábola do semeador. Capítulo 13. Vejam. É importante. É importantíssimo abrirmos os olhos. E nessa terceira parte é justamente a teologia moral dentro, vejam, das bem-aventuranças, dentro do Decálogo, os 10 mandamentos, e dentro também de toda a catequese, teologia antropológica e moral da nossa igreja. Vamos conhecer, certo? Se você continuar conosco até o final, você vai conhecer. Vamos avante? 1725, que começa o resumo. São 5 números. As bem-aventuranças retomam e completam as promessas de Deus desde Abraão, ordenando-as para o reino dos céus. Responde ao desejo de felicidade que Deus colocou no coração do homem.
1726, as bem-aventuranças nos ensinam o fim último no qual Deus nos chama, o reino. A visão de Deus, a participação na natureza divina, a vida eterna, a filiação divina, o repouso em Deus. Vejam, 1727, a bem-aventurança da vida eterna é um dom gratuito de Deus. Ela é sobrenatural como a graça que a ela conduz. 1728. Por que eu estou acelerando? Porque é um resumo. Já vimos no próprio texto, certo? É uma síntese que a gente deve guardar. As bem-aventuranças nos deixam diante de escolhas decisivas com relação aos bens terrenos. Purificam nosso coração para que aprendamos a amar a Deus de fato sobre todas as coisas. E o último número do resumo, 1729, a bem-aventurança do céu termina os critérios de discernimento no uso dos bens terrenos ou terrestres de acordo com a lei de Deus. Tá bem? Terminamos aqui agora.